Bom dia! Agora vamos fazer o projeto 3, que vamos tratar de listas encadeadas. Primeiramente, temos as nossas bibliotecas, stdio.h e stdlib.h. Após isso, temos 5 structs declaradas, que foram definidas. A typedef struct no, nada de novo até o momento. Uma variável chamada e, que vai ser um ponteiro do tipo void, e uma variável chamada próxima, que vai ser uma struct do tipo no. Depois disso, temos a nossa lista, que vai ter no primeiro, no último e inteiro tamanho. Depois, a nossa lista personagem, que vai ter o inteiro ID, o vetor de caracteres nome e vetor de caracteres descrição. Vamos ter a anime, que vai ter o inteiro ID, vetor de caracteres nome, vetor de caracteres gênero, uma lista chamada personagens e número de lista, como inteiro. Também vamos ter estúdio, ID, nome, headquarter e uma lista chamada anime e o inteiro número de animes. Ou seja, nesse projeto que estou fazendo, o estúdio contém animes, ou seja, o estúdio produz animes, e esses animes têm determinados personagens. Então vai ser o tipo de relacionamento que vai estar nesse projeto. Depois disso, temos as declarações das variáveis. Vamos ver das variáveis não, das funções, na qual veremos cada uma delas no decorrer do código. Aqui temos a nossa main. A main já está puxando, aqui do meu lado temos já o executável desse código, que já está puxando a interface, que é essa primeira função aqui, que é exatamente igual a essa daqui, não tem nada de diferente, como podemos ver aqui. Na nossa main, está sendo declarado o inteiro m, que vai ser usado no while, op, que vai ser usado no nosso switch, switch 2, que vai ser usado em um outro switch, lá embaixo que vamos ver, número de estúdios, número de animes, número de personagens, que vamos usar para passar por parâmetro, para definir o ID de cada estúdio, de cada anime, de cada personagem, o list id estúdio e o list id anime, que vamos usar mais para frente lá na parte de relacionamentos. Não vamos ter o relacionamento personagem, porque não tem o list id personagem, porque não temos lista dentro da struct personagem. Também vamos ter o int alter studio, alter anime e alter personagem, que veremos mais à frente. Após isso, são criadas 3 listas: estúdio, anime e personagem. São exatamente iguais, com a diferença no nome da variável. Entramos no nosso while. Case 1 do nosso switch também, que é exibir estúdios. Como não temos nenhum estúdio exibido, sem estúdios adicionados. Ou seja, if num studios for menor ou igual a 0, que é o caso atual, sem estúdios adicionados. Else, listar estúdios. Então, para a gente poder usar essa função aqui de listagem, vamos ter que usar o case 2, que é o quê? Adicionar estúdio. Digite o nome do estúdio. Toei. Melhor a gente ir já direto para a função, né? No case 2, temos a função inserir, que vai passar como parâmetro o nosso estúdio, essa variável lista aqui, essa lista aqui, essa variável que aponta para a lista, melhor dizendo, e esse outro carinha que vai puxar uma outra função dentro, chamada estúdio. Esse aqui é um outro parâmetro que a gente está passando, só que esse parâmetro ele já está fazendo uma função chamada addStudio. Então vamos ver essa função para a gente chegar lá, nessa aqui. A função addStudio, que vai retornar o valor do tamanho void e do número de estúdios, que está passando por parâmetro, está aqui embaixo, addStudio. E vai passar o número de estúdios como parâmetro. Vai criar uma variável do tipo estúdio. Perdão, ela não vai retornar o void, ela vai retornar essa variável aqui. Vai dar uma lock nele, ou seja, reservar o espaço de memória, padrão. Estúdio ID é igual número de estúdios. E depois a gente tem uns printfs, que é o que a gente está agora. Digite o nome do estúdio, que é esse printf aqui. Vamos dar scanf. Toei. Headquarter. Vai colocar em estúdio headquarter. Headquarter. Depois, estúdio adicionado com sucesso. Aqui. E depois de ser criado esse estúdio, depois de ser passado, feito todo esse processo, vamos ter estúdio traço número de animes igual a estúdio ponteiro número de animes igual a 0, e estúdio ponteiro anime vai criar uma nova lista, retornando o nosso estúdio. Isso foi a função que foi passada junto com o parâmetro aqui. Agora vamos ver a função inserir. Essa daqui. Nada de novo momento. Vai criar um novo nó, vai dar uma lock nele,
vai ser novo nó ponteiro e novo elemento, e novo nó ponteiro próximo vai dar nulo, ou seja, para não ter nada aqui dentro. E depois, caso o tamanho da nossa lista for igual a 0, o novo nó vai ser tanto o primeiro quanto o último elemento, sendo que vai dar um mais aqui no final. Caso contrário, o lista ponteiro último, ponteiro próximo vai ser o novo nó, e o lista ponteiro último vai ser o novo nó, lista tamanho igual a 0. Não sendo o primeiro, porque nesse caso aqui, a nossa lista tem um tamanho diferente de 0. Perfeito? Então, é basicamente isso que ocorre aqui. Que está ocorrendo aqui, no nosso case 2. Após isso, vamos ter o número de estúdios mais. Ou seja, número de estúdios não é mais igual a 0. Então, podemos dar o case 1. Podemos digitar 1. E aparece aqui. ID, nome headquarter. 0, TOEI e TOC. Foi o que a gente escreveu. Vai puxar essa função chamada listar estúdios. Onde está essa função listar estúdios? Está aqui. Vamos ter só um auxiliar. Vamos ter uma variável, um ponteiro auxiliar do tipo nó, que vai fazer um ponteiro de lista, ponteiro primeiro. Estúdio vai criar uma variável chamada A do tipo estúdio. Vamos ter aqui o printf. O nosso while auxiliar foi diferente de nulo, que é o que a gente definiu lá como o elemento próximo após o último elemento, é o nulo. É lá que ele vai parar aqui e que o while vai parar de funcionar. E nosso A, do tipo que vai dar o estúdio, e vai puxar nossa variável auxiliar ponteiro elemento. Nós apenas um printf aqui, lê isso daqui, e o printf nn. Temos também a função listar animes e personagens, só que elas são exatamente iguais pelo tamanho da lista. A única coisa que vai mudar nelas é esse printf aqui. ID nome headquarter, ID nome gênero, ID nome descrição. De resto elas vão ser iguais. Então, já vimos essas três funções aqui de quebra. Perfeito? Então, já vimos a função listar estúdios e o case 2. Exibir animes, que é o case 3, vai ser exatamente o mesmo esquema do case 1, com uma diferença. Aqui vai entrar o nosso switch 2, que eu falei que é a variável, que ela vai estar sendo utilizada por conta de um outro switch que está dentro do case 3, que vai estar dentro do, se eu não me engano, do case 5 também. Exatamente, do case 5. Bingo. O que ela faz? A switch 2, ela vai nos dar essa opção de exibir todos os animes, nesse caso aqui de exibir animes. 3. Exibir todos os animes ou exibir animes de um estúdio específico. Não vai dar certo, obviamente, porque a gente nem cadastrou animes. Então, sem animes adicionados, que é esse aqui. E ao se listar animes, ideia vai mostrar todos os animes. Daí para o case 2, que é exibir animes de um estúdio, aqui mesma coisa caso o número de estúdio seja 0. Só que é interessante. Ela vai cancelar só na parte depois dos animes. Porque se tivermos o estúdio cadastrado como temos agora, ela vai entrar. Porque o número de estúdios não é 0. Então ela vai passar isso aqui e vai listar os estúdios. E depois vamos digitar o ID do estúdio e daí vai buscar se temos ou não animes relacionados ao estúdio. Que na prática não vai fazer muita diferença para nós, como podemos ver aqui. 2. Ó, passou esse if e foi para digite o ID do estúdio. Vamos digitar 0. Mas não vai fazer diferença porque não temos animes relacionados ao estúdio. E não tem nem como ter porque não temos nem animes cadastrados. Else listar animes, que é aquela função que a gente viu, e devemos as funções de busca. Vamos ver o que essa função de busca faz. Buscar estúdio. Okay. Buscar estúdio vai ser basicamente a função de busca que temos, né? Qual a diferença que ela vai retornar nosso valor estúdio? Vai ter o inteiro i, vai passar por parâmetro a nossa lista e o inteiro posição. Enquanto se posição for menor que 0 e ou posição, melhor dizendo, ou aqui, né? Ou posição for maior ou igual a lista tamanho, vai retornar o nulo. Caso contrário, vai criar o nosso auxiliar nó e vai jogar ele dentro de um for. Usando o i, que vai ser o nosso contador, e depois vai retornar o elemento que está sendo apontado pelo auxiliar. Para anime e personagem, mesmo esquema. A diferença aqui é no tipo que vai retornar. Perfeito? Agora,
temos mais essas três funções já explicadas. Vamos voltar aqui. Estamos bem aqui, né? Na parte de busca. Que passou o anime e o list ID anime, que é o ID do anime que a gente pegou, que a gente falou lá em cima, na nossa main. Esse aqui. E depois vamos ter o ID de estúdio e ID de anime, né? Perfeito. Vamos vir aqui. Case 6. Case 6 não. É case 6, exatamente. Case 6 não, agora a gente vai para o case 4. Tá vendo um pouco acima. Que é o adicionar anime. Case 4, função de inserir já vimos. E a função de anime já vimos também. E vai dar o número de animes mais. Ou seja, aqui já vimos tudo. Então, 4. Digite o nome do anime. One Piece. Digite o gênero do anime. Shounen. Anime adicionado com sucesso. Agora, se a gente usar a função do case 3, que é essa daqui, e exibir todos os animes, olha que coisa interessante. Temos aqui 0, One Piece, Shounen. Perfeito? Claro, o 3 a gente não tem anime desse estúdio, sem animes relacionados ao estúdio. Então, perfeito. Agora, vamos para o case 4. Case 4, case 4 não, case 5. Fizemos agora a edição do anime. Agora vamos para exibir personagens. É que vai entrar naquele mesmo esquema que foi explicado aqui na parte de exibir animes, né? Não vai ter nenhum personagem adicionado. E no caso 2, mesmo digitando o ID do anime, o anime não possui personagem cadastrado. Perfeito. Então vamos adicionar personagens. Nosso case 5 aqui, mesmo esquema utilizando o switch 2. Usando função de busca, que já foi falado, função de listagem que já foi mostrada. Então, case 6 vai usar a função de inserir, vai passar o ADD personagem que já foi mostrado, junto lá com o ADD Studio, usando o void e passando por parâmetro o número de personagens. Depois vai dar um mais. Então, vamos adicionar personagens. Aqui. Digite o nome do personagem. Luffy. Digite a descrição do personagem. Ele é o protagonista. Personagem adicionado com sucesso. Return personagem. Voltamos para nossa main. Beleza. Agora podemos estar exibindo nossos personagens. Exibir todos os personagens. E temos aqui ID 0, nome Luffy, descrição protagonista. Vamos para o nosso case 7. E aqui as coisas começam a ficar interessantes. Temos as associações agora. Case 7. Adicionar anime para um estúdio. Vamos fazer essa. Primeiramente, puxa a função que já vimos de listagem e vai mostrar digite o ID do estúdio que você deseja relacionar um anime. Vamos querer relacionar o nosso único estúdio ao nosso único anime cadastrado até o momento. 0, que é a Toei, e digite o ID do anime. Pegou esse 0 que eu digitei e colocou na variável alter studio. E agora vai pegar esse aqui que eu vou digitar, que vai ser o 0 também, e vai colocar em alter anime. Anime relacionado com sucesso. Só que vamos ver o que acontece. Função de inserir que já vemos, só que aqui ele vai inserir como parâmetro o retorno dessa função, buscar estúdio que a gente já viu. O retorno dessa função vai ser esse estúdio, ela vai retornar uma variável do tipo estúdio traço, ou seja, vamos fazer agora, depois desse retorno, ou seja, depois da execução dessa função, vamos pegar essa variável que voltou e vamos fazer ela apontar para o nosso anime. Perfeito? Aqui em buscar estúdio, ela vai retornar esse elemento aqui, ó. Ela vai retornar esse elemento aqui. Então, retornando esse elemento, a gente vai fazer com que esse elemento aponte para o anime. Buscar anime, mesma coisa. Depois vai fazer a função de buscar estúdio, passando estúdio e alter estúdio, que é essa variável aqui, apontando para o número de animes que vai receber o mais, ou seja, ele vai
receber uma relação. Tanto é que se agora a gente vir aqui em exibir animes, a gente vem aqui na opção exibir animes de um estúdio 2 e colocamos o ID 0, temos aqui o nosso querido One Piece, que está na lista, está relacionado com o estúdio Toei. A lista 8 vai seguir exatamente o mesmo padrão, só que vai ser um personagem para o anime. Então 8. Digite ID do anime. 0, One Piece, e o nosso Luffy que é o protagonista do nosso anime. Personagem relacionado com sucesso. Mesmo esquema. Aqui no 9, vamos ter agora nossas últimas funções que ainda não vimos, que é a função de remoção de anime e remoção de personagem de um estúdio. Como já vimos aqui, ó, no ID, a Toei possui um anime cadastrado. E vamos tirar esse único anime que ela possui agora, usando a função de remoção de anime. Case 9, vai pulsar a nossa lista de estúdios, já vimos, um printf. Vamos dar 9. Digite o ID do estúdio desejado, 0. E o anime que deseja remover. Estamos agora neste momento aqui. 0. Removido com sucesso. Vamos ver o que aconteceu. Vai começar com if, ou seja, com condições. If alter anime for menor que 0 ou alter anime for maior que o número de animes, opção de anime inválida. Ou seja, só vai verificar aqui se a gente digitou o número correto. Caso contrário, o nosso estúdio, nossa variável e do tipo estúdio, que vai ser um ponteiro, vai receber a função buscar estúdio, que já vimos, que vai passar como parâmetro estúdio e alter estúdio, essa variávelzinha aqui. Depois vamos criar uma variável do tipo inteiro pós-L, que vai passar, que vai receber a função buscar posição ID anime, que essa é uma das últimas funções que a gente não viu, que é essa aqui, ó, buscar posição ID anime, que passa como parâmetro a nossa lista e o ID, que vai criar um inteiro igual a 0, que vai usar ele nesse while, que vai usar para verificar o ID, né? Que vai usar nesse while aqui para ele somar um mais após o término dele. O nosso nó auxiliar, o nosso variável auxiliar do tipo nó, que vai ser igual a nossa lista, traço primeiro, ou seja, ponteiro primeiro, e uma variável do tipo anime L. L, que vai vir anime, vai passar nosso auxiliar, ponteiro elemento, e vai colocar dentro de um while. Aí vamos entrar nesse while, em que esse i vai ficar somando e somando, para a gente ter o resultado dele. E depois vai retornar i na busca de posição. Se a gente for aqui em buscar posição ID personagem, vamos ter exatamente a mesma coisa, só que em vez de usar a variável do tipo anime L, vamos usar a variável do tipo personagem L. Perfeito? Após isso, após a buscar posição anime que está passando o nosso anime e o alter anime como parâmetro, vamos ter a função de remoção, que é a última função que a gente não viu. Ela é essa daqui. Uma funçãozinha maior. Tanto é que vamos dar um free na nossa memória, né? Para remover, dar uma limpadinha na memória. Vai passar como parâmetro lista e posição. Mesmo esquema para verificar. Após a verificação dos valores passados, retorne -1 caso não sejam válidos. Vamos criar uma variável chamada removido do tipo nó. Se lista ponteiro tamanho for igual a 1 e posição for igual a 0, vai remover o único valor, vai dar free nesse valor, e daí vai ser nulo tanto o primeiro quanto o último. Ou seja, basicamente ela vai deixar como nulo o primeiro e o último. Se posição for igual a 0, removido vai receber lista ponteiro primeiro vai receber lista ponteiro primeiro ponteiro próximo, vai dar o free na memória, e lista tamanho menos, retorne 0. Após isso, vamos ter aqui a nossa variável auxiliar criada, do tipo nó, lista primeiro, inteiro i dentro desse, e depois vamos usar esse i nesse for aqui. Enquanto i for igual a 0, e se for menor que posição -1, e mais. Auxiliar igual a auxiliar próximo. E daí, removido vai receber auxiliar próximo, depois desse for.
Auxiliar próximo vai receber auxiliar próximo, ponteiro próximo. Vai dar o nosso free na memória, ou seja, free na memória. O free na memória do tamanho dessa variável aqui, que é resolvido. E depois vamos entrar no último if. Se lista tamanho for menos 1 e posição igual a 0, lista tamanho menos 1 quer dizer, não for menos 1. Se lista tamanho menos 1 for igual a posição, lista ponteiro último vai ser igual ao auxiliar. Fechou o if, lista ponteiro tamanho, menos menos, return 0. Essa função de remoção aqui é um pouquinho mais complexa. E é isso, ela também é a nossa última função. Perfeito? Temos aqui então nossa mensagem removido com sucesso. Vamos testar agora? Exibir animes. Exibir animes no estúdio e redes sociais. Sem animes cadastrado. Com isso, terminamos o projeto. O código segue na descrição.